galera, estamos começando mais um programa Aí é Outra História, com o nosso quadro De Quem é Essa História? Hoje, infelizmente, querido Anderson Ribas não está presente no nosso programa, teve alguns problemas, mas Anderson sempre estará nos próximos, então não fiquem preocupados, foi só uma coisa do momento. Anderson, te amamos, está fazendo muita falta. E estará também nos nossos corações. Anderson para sempre em nossos corações. É eterno. Então vamos lá, nossa nilopolitana em Romaria, Giovana Almeida. Fala galera, tudo bem? Só pra lembrar que aqui na Baixada a gente tem muita história sim. O cacheado do Cosmorama, Felipe Rabelo. Fala galera, vamos conhecer um pouco mais da história desse cara incrível que foi o Dom Adriano Hipólito. O nosso editor, dono desse podcast, Pedro Costa. E aí, gente, aqui é o Pedro Costa. E segundo o próprio Dom Adriano, a história são os homens que a fazem, não a força cega que nos esmaga. E eu, quem vos fala, Mariana de Medeiros. E só tenho uma coisa a dizer: apoiem os pesquisadores da Baixada Fluminense. E hoje, nesse nosso novo quadro, vamos falar de uma figura muito importante, que foi Dom Adriano Hipólito. Se você quer saber a importância dessa figura para a história, vem com a gente, porque aí é outra história. Então, galera, como eu já disse anteriormente, hoje estamos começando um novo quadro maravilhoso aqui no nosso podcast Aí é Outra História, que é o De Quem é Essa História. E esse novo quadro tem o objetivo de falar de figuras históricas que talvez não tenham tanta visibilidade dentro de uma história que a gente chama de, entre aspas, oficial. Ou seja, talvez você não encontre essas pessoas dentro dos livros de história, dentro de filmes, dentro de representações. E a gente quer abrir esse espaço para falar de pessoas que são muito importantes para a história, hoje, principalmente para a nossa história local, e que talvez possam contribuir mais ainda para a nossa identificação. Porque o objetivo do Aí é Outra História é esse: falar de história da maneira mais próxima possível dos nossos queridos ouvintes. Beleza? Hoje nós vamos falar de uma pessoa sensacional, uma pessoa que é muito querida aqui na Baixada Fluminense, que é o Dom Adriano Hipólito. Dom Adriano foi bispo durante anos aqui na cidade de Nova Iguaçu. E a gente acredita que a história dele, a contribuição dele para o povo da Baixada Fluminense foi de grande importância. Então, por isso, hoje nós vamos falar do queridíssimo Dom Adriano. Um dos motivos pelo qual a gente escolheu a figura, do Dom Adriano Hipólito para poder ser o primeiro, representante desse nosso quadro, falando sobre figuras históricas que não estão, no livro, não são tão conhecidas, mas deveriam, foi porque nós fizemos um projeto, de extensão na faculdade, chamado Residência Pedagógica. E esse projeto, basicamente todo mundo que está aqui do podcast estava junto nesse projeto, e a gente fez numa escola estadual que se chama Dom Adriano Hipólito, que era localizada bem no centro de Nova Iguaçu, entendeu? Então, a gente, querendo ou não, é uma figura que estava ali presente, por que o nome da escola é Dom Adriano Hipólito? Quem foi aquela pessoa? E ele é muito presente naquela escola em si, no imaginário. Aconteceram outros projetos, também nessa escola, que falaram sobre a vida do Dom Adriano Hipólito. Foi por isso exatamente que a gente resolveu escolher, por ser uma figura que merece reconhecimento e não tem tanto, e também por, querendo ou não, estar presente nas nossas vidas ali, por esse projeto que a gente fez. Dom Frei Adriano Mandarino Hipólito nasceu no dia 18 de janeiro de 1918 em São Cristóvão, Sergipe. Ele, desde muito criança, ele sempre foi uma pessoa muito carinhosa, segundo relatos de familiares e de amigos que estavam envolvidos. E a mãe dele, curiosamente, sempre quis que ele fosse padre. E aos 14 anos de idade ele acaba entrando para o convento dos franciscanos, lá de Sergipe. E em 1942 acaba sendo ordenado padre em Salvador.
Muitos de vocês às vezes devem estar se perguntando, caramba, se Dom Adriano veio lá de Sergipe e ele começou a ser padre lá, como que ele veio parar aqui em Nova Iguaçu especificadamente e por que ele veio parar aqui em Nova Iguaçu? É uma longa história, mas a gente vai contar ela para vocês. No ano seguinte, em 1942, depois de ter sido ordenado padre, ele acaba sendo ordenado professor do Seminário Franciscano da Paraíba e permanece lá até 48. Nesse ano, ele vai lá para a Europa, e isso depois a gente vai falar um pouco para vocês, porque ele tinha contato muito próximo com algumas igrejas lá da Europa, principalmente da Alemanha. E depois de ter estudado um pouco lá na Europa, em 1951, ele volta aqui para o Brasil e começa a atuar no seminário de Ipuarana, atuando como diretor de estudos e professor até 61. O que eu achei bem interessante quando eu estava dando uma pesquisa e tal sobre o Dom Adriano em si, é que que ele ficou sabendo, né, sobre a Baixada Fluminense quando ele ainda estava no seminário, e o que ele ficou sabendo foi exatamente o que é muito falado sobre aqui, que é a questão da violência, né, a questão da pobreza em si. Ele ouviu falar muito sobre isso. E que, infelizmente, não vamos dizer que não tem na Baixada. Óbvio, tem, sabemos que sim. Mas também sabemos que a região é muito mais que isso, né? A gente também tem uma manifestação cultural. A gente vai ver aqui que a gente tem também manifestações políticas muito importantes. Mas eu achei bem interessante ver que esse estereótipo da Baixada Fluminense já chegou, primeiro a ele, né? Do que a realidade em si daqui. Dom Adriano ele acabou ficando tão apegado a essas memórias da Baixada Fluminense que ele diz em uma certa entrevista para o jornal O Globo de que, apesar dele ter nascido em Aracaju, ele queria morrer e ser enterrado aqui na Baixada. Só para vocês terem uma noção do quão próximo ele ficou desse lugar e do quão grande foi o trabalho que ele fez aqui. Uma coisa importante também quando a gente fala do Dom Adriano é a gente falar da motivação religiosa dele. O Dom Adriano, ele não era um simples padre, mas ele também era um frei franciscano. E o que isso quer dizer? Quando você vira frei franciscano, você faz uma opção pela pobreza, pela humildade, porque era isso que São Francisco de Assis, que é o santo que motiva essa ordem, fazia na vivência dele. E uma outra coisa interessante, uma curiosidade, é que Dom Adriano, na verdade, o nome de batismo dele, de nascimento, não é Adriano, é Fernando. Mas quando você é ordenado, isso antigamente era mais comum, mas quando você é ordenado para um cargo importante dentro da Igreja Católica, por exemplo, dentro de uma ordem franciscana, quando você vira papa, o seu nome muda, porque é como se um novo homem nasce e o velho homem morre. E por isso ele vira Dom Adriano Hipólito. O nome dele é Fernando Hipólito, na verdade. E aí o nome dele muda. Um exemplo disso, por exemplo, é o Papa Francisco, que o nome dele, na verdade, é Mário, mas ele também faz essa opção de Francisco. Todo bispo, quando vira papa, ele faz uma opção por um nome de um santo que ele considera importante, e o Papa Francisco fez também por Francisco, de São Francisco de Assis. O Dom Adriano Hipólito, ele passa a ser um frei franciscano. E qual é a importância disso, de pensar isso? Primeiro, a gente precisa entender o que são esses franciscanos. Os franciscanos, na verdade, eles são uma ordem religiosa que vai ser fundada em 1209 por São Francisco de Assis. Para quem não conhece a história de São Francisco de Assis, basicamente ele era um filho de comerciante com bastante poder aquisitivo na época, e ele abandona toda a riqueza no momento em que ele sente o chamado pela conversão à fé católica, realmente, e ele passa a viver uma vida de mendicância, né? Basicamente, ele doa todos os seus bens aos pobres e tenta viver com o mínimo possível. E ele acaba tendo alguns seguidores. Isso faz com que ele consiga fundar uma ordem religiosa. É claro que é uma história bem complexa para ele chegar a fundar essa ordem religiosa, mas essa ordem dos franciscanos, ela está baseada basicamente nisso. Ela é muito estruturada a partir daquilo que eles vão entender que é como foi a vida de Jesus Cristo. Então eles vão usar muito daquilo que é o Novo Testamento dentro da Bíblia
ver como Jesus quis guiar a vida daqueles apóstolos que viviam em torno dele e tentar copiar. Então é uma ordem religiosa que tem por característica essa coisa da humildade, essa preocupação com os pobres. E também uma outra preocupação importante que pouco se fala sobre os franciscanos, normalmente lembram sempre dessa questão do voto de pobreza, mas é do cuidado com a natureza também, que é uma questão muito importante para a espiritualidade dos franciscanos. Pensar os animais, o cuidado aos animais, ao meio ambiente, isso é uma questão que já era pensada por eles já desde o início. Eu acho que para quem talvez ainda não tenha entendido, a explicação do Felipe foi maravilhosa, mas convido vocês a procurarem na internet a oração de São Francisco de Assis, que resume basicamente qual era a motivação desse santo. Então, depois que ele tem todo esse trabalho de importância, ele é chamado para ser bispo auxiliar em 62 e ele vira bispo auxiliar em Salvador. Ele vai ficar lá durante 4 anos, porque, para quem não sabe, na verdade, quando um padre é convidado a ser bispo, ele não é simplesmente nomeado de um dia para a noite, ele precisa de um preparo para isso. Então, ele é nomeado bispo auxiliar exatamente para aprender o que um bispo faz, como um bispo se porta, quais são as deliberações que um bispo tem que ter. E aí, em 66, Dom Adriano vem para Nova Iguaçu, para a Diocese de Nova Iguaçu, e vira bispo de Nova Iguaçu. Pra quem tiver um pouco perdido, né, na questão de bispo, cardeal, padre, freio, entendeu? Que a Igreja Católica realmente ela tem bastante questão da hierarquia. Então, pra quem tá um pouco de fora, pode ficar um pouco confuso. Bispo, ele é a autoridade máxima de uma diocese. O que é uma diocese? A diocese é uma região administrativa daquela igreja católica, entendeu? Por exemplo, aqui em Nova Iguaçu, a gente tem a Diocese de Nova Iguaçu. E ela engloba, se não me engano, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, só para deixar um exemplo aí. Mas é uma região grande. Da Baixada só não pega Caxias e São João porque é Diocese de Caxias. Mas pega até um pedaço de Barra de Piraí, se eu não me engano. A título de exemplo, para quem não conhece a Baixada Fluminense, você pode comparar a questão da região dos lagos aqui no Rio de Janeiro. Que a região dos lagos, praticamente toda, não tenho certeza, mas uma boa parte da região dos lagos, ela faz parte da Diocese de Niterói. Como tem essa hierarquia, né? Geralmente a pessoa começa como frei, como padre, enfim, seja qual seja a doutrina em si que ele vai escolher. E aí você vai subindo em questão de responsabilidade, se você quiser. E uma delas é o bispo, que é exatamente isso. Ele tá ali como a figura maior dessa diocese. Ele está a cargo dessa diocese. E aí a diocese é essa região, né, que é administrada. No caso daqui, era de Nova Iguaçu. Até hoje, a diocese de Nova Iguaçu existe, a gente está falando de algo, né, que está presente aí. Então, se você é de uma paróquia, por exemplo, paróquia seria... Tentando fazer uma comparação. Diocese é uma região grandona, né? A paróquia seria também uma região administrativa mais pequenininha. Por exemplo, aqui em Nilópolis, né? A Nilópolis é uma cidade pequena, mas ela tem basicamente 2 paróquias. A gente tem uma de um lado da cidade, que é a igreja maior, né? Que administra as menores, as comunidades. E tem outra do outro lado da cidade, que também é a mesma coisa, é a paróquia de São Sebastião. Ela é a igreja maior, que administra as comunidades menores. Então, assim, é uma grande questão de hierarquia mesmo. E a diocese é a maior hierarquia daquela região. Outra coisa também, Giovana, é a questão da catedral, né? Que é a igreja mais importante da diocese. Por exemplo, a nossa catedral é a Catedral de Santo Antônio, a famosa igreja que fica de frente para Caracol, que já foi laranja, já foi amarela, já foi branca. Agora tá aqui, tá bege. Agora é azul bonitinho. Não, ela tá bege, eu acho. Tá Ela bege? normal, Mas já mudou, tá gente. bonita. Então, Dom Adriano chega aqui em 66, como eu já falei anteriormente. E, por incrível que pareça, nós estamos no meio da ditadura militar. Falando mais uma vez. A ditadura militar vai de 64 a 85, né? O contexto de ditadura. E Dom Adriano chega em 66. Então, já estamos aí em um contexto político ditatorial. A região da Baixada, no geral, nesse contexto da década de 60, 70,
ela vai ter um boom populacional muito grande. E Nova Iguaçu, por exemplo, vai ser o município mais populoso do estado do Rio de Janeiro. Então a gente já tem uma questão demográfica que vai ser muito complicada, porque, por exemplo, o governo municipal não vai dar medidas para essa população que está crescendo cada vez mais. Então os problemas sociais vão se desenvolver. Um grande problema que a gente tem aqui na Baixada, que vai ser, inclusive, uma das grandes pautas dos movimentos sociais que vão se desenvolver, depois eu vou falar um pouco sobre isso, é a questão do saneamento básico, porque era uma coisa que não existia praticamente na Baixada Fluminense, no geral, e também em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é uma cidade muito grande, que inclusive ainda estava formando uma identidade nesse período. Então essa questão do saneamento vai gerar muitas doenças, muitos problemas. E então essa já era uma questão da cidade, que o Dom Adriano já chega aí com esse problema. Problema de saneamento / problema de saúde pública. A violência também era uma questão muito presente, porque a gente tem os chamados grupos de extermínio aqui na Baixada Fluminense. Não vou me aprofundar muito nesse assunto. Se você quiser entender a questão da violência na Baixada Fluminense, leia o livro Dos Barões ao Extermínio, do José Cláudio Souza Alves, professor da Rural. Livro sensacional para entender o contexto de violência aqui na Baixada. Então a questão da violência está muito presente. Essa questão de ter grupos que querem ter influências, inclusive políticas, a partir da violência, está muito inserido nesse imaginário social. Junto com a questão da população, tem a questão da moradia, que também não vai ser... não vão ter medidas necessárias do governo do estado e do governo municipal para abarcar toda essa população. Então a gente vai ter a formação de comunidades, a gente vai ter inclusive conflitos territoriais aqui na Baixada entre pessoas que precisam de um território e pessoas que possuem grandes porções de terra e não querem ceder essa terra. Então a questão agrária / territorial também é presente aqui em Nova Iguaçu. Mas pra mim, que estudo sobre Baixada Fluminense, eu acho que uma questão muito importante também é a questão política. Entre o período militar, entre 64 e 85, Nova Iguaçu contou com 15 prefeitos pela cidade. Então, sendo 11 desses prefeitos em 11 anos, de 64 a 75. Porque existem vários conflitos políticos, inclusive conflitos partidários, porque em um certo momento a ditadura militar extingue os partidos políticos e só temos 2 partidos, a Arena e o MDB. Além disso, a questão da intervenção militar em Nova Iguaçu também é muito grande. Inclusive na prefeitura, porque vai ter uma hegemonia do Arena, que a gente chama que era o partido da situação, apesar da oposição também ser militar e não fazer tanta diferença. Mas a Arena era o partido da situação, então a gente vai ter uma hegemonia muito grande do Arena, principalmente depois do AI-5, em 68. Então, essa questão da intervenção é muito presente em Nova Iguaçu. A gente vai ter vindas de contingentes militares de Deodoro no cotidiano da cidade. Então, aqui, apesar da gente estar num contexto territorial, no micro, o macro vai estar conversando o tempo todo com esse contexto político da ditadura militar. Depois, falar uma coisa importante aqui, que acontece depois, mas que é importante quando a gente fala da figura do Dom Adriano, que é a ascensão dos movimentos sociais aqui na Baixada. Porque a Diocese de Nova Iguaçu, ela vai conversar o tempo inteiro com esses movimentos sociais e a gente vai entender por que também depois. Depois da abertura política, a partir de 74, vão começar a emergir grupos que vão vão começar a reivindicar sobre essa situação da violência, a situação da saúde, da moradia, da terra, sobre a situação do trabalho, sobre várias questões. Antes disso, quem faziam essas reivindicações muito eram por conta da Diocese de Nova Iguaçu e pela figura do Dom Adriano. Mas com a abertura e a possibilidade, não total, mas parcial, de poder
falar sobre as coisas, poder reivindicar, poder falar sobre os seus direitos, sobre a sua situação de vida, vão começar a emergir movimentos sociais, grandes movimentos importantes, como o MAB, as SEBs. O MAB é o Movimento de Amigos de Bairro, que vão ser pequenos núcleos nos bairros, aqui no geral na Baixada Fluminense, que vão falar sobre essas reivindicações. Vai ser um movimento importantíssimo. Quem quiser entender melhor sobre o MAB, trabalho do Percival Tavares e o trabalho do Abner Sotnos é essencial, só jogar na internet. Abner, um beijo pra você, se você estiver ouvindo o podcast. As SEBs, que são as comunidades eclesiais de base, que também conversam no Brasil inteiro com a Igreja Católica. Os sindicatos, inclusive o meu sindicato da minha pesquisa, que é o Sindicato dos Professores de Nova Iguaçu, o CEP, e diversos outros grupos que vão estar junto da Igreja Católica nesse sentido. Então vou parar de falar, mas só queria que vocês entendessem esse contexto de ditadura aqui na minha querida cidade de Nova Iguaçu, que sim, sofreu diretamente com o regime. Inclusive, pessoal, aproveitando o que a Mariana falou, para quem quiser aproveitar e pegar um pouco mais sobre esse assunto dos 11 prefeitos em 11 anos, tem um trabalho muito legal que é do Alofes Daniel Batista, que fala sobre esse tema e assim é um dos trabalhos mais importantes para você conseguir entender isso, e uma leitura muito tranquila. Mas beleza, Dom Adriano Hipólito, ele era esse cara super condizente, super inteligente, super amoroso com todas as pessoas. Mas de onde que vem essa ideia dele? Por que ele pensava dessa forma? Por que ele considerava tais aspectos em sua ideologia pessoal? Existia uma teologia naquela época, que estava começando a surgir na América Latina, depois do Concílio Vaticano II e da Conferência de Medellín, que era a teologia da libertação. Essa teologia da libertação, ela parte da premissa de que o evangelho ele tem que dar preferência pelos pobres e para as ciências humanas e ciências sociais. Como assim, Pedro? O que isso quer dizer? Essa teologia ela é um movimento apartidário que é muito inclusivista e que engloba os pensamentos de Jesus Cristo e os interpreta de uma forma de que deve existir uma libertação das injustiças que existem, sejam elas econômicas, políticas ou sejam elas sociais. Em vista desses problemas sociais, então, a teologia da libertação ela tenta extinguir esses males que estão presentes na nossa sociedade através dos ensinamentos bíblicos e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então a gente pega essa teologia em formação e Dom Adriano no contexto político que ele estava nesse momento ali em Nova Iguaçu, e a gente pode começar a entender a forma que ele pensava e por que ele direcionava certos assuntos para certos locais. Então, galera, Pedro falou de Concílio Vaticano II. Primeiramente, o que é um concílio? Um concílio, ele é uma reunião de grandes bispos, costumam ser bispos de arquidioceses, que são dioceses importantes de grandes cidades. Por exemplo, a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ela não é chamada só de diocese porque ela é uma diocese importante, porque ela está ali na capital. Então, esses arcebispos vão para Roma, se reúnem com o Papa para deliberar questões. Existem diversos concílios ao longo da história da Igreja Católica, mas hoje vamos falar do Concílio Vaticano II, que é importante para nós. O Concílio Vaticano II é importante para a teologia da libertação porque ele começa a ver que a Igreja Católica está ultrapassada em várias questões. Ou seja, a Igreja Católica, nesse pós-Segunda Guerra Mundial, os líderes da Igreja vão perceber que a Igreja não está conversando mais com a sociedade. E eles veem a necessidade de fazer essa reforma em alguns sentidos dessa Igreja. Não mudar o pensamento geral da Igreja, mas reformar algumas questões. Então, o Concílio Vaticano II vai começar a se importar com as questões dessa sociedade, ou seja, quer aproximar os seus fiéis de problemas mesmo sociais que estão acontecendo e começar a entender essas mazelas. Então, o Concílio Vaticano II vai ser importante. O Papa que vai chamar, essa reunião
é o Papa João 23, mas o João 23 ele vai morrer nesse processo de concílio, né? Porque na verdade o concílio são várias reuniões, não acontece de um dia pra noite uma reunião, pronto, deliberou, ok. Não, são várias reuniões e quem, na verdade, estrutura o concílio em si é o Papa Paulo VI, que vai ser o Papa que vai suceder o Papa João 23. A teologia da libertação, como o Pedro falou, ela vai ser muito importante também aqui na América Latina, porque a América Latina tiveram diversas ditaduras, assim como no Brasil. Então, esse contexto de querer questionar certos posicionamentos também a partir do sentido religioso vai estar muito presente. E tem 2 conferências importantes que acontecem nesse processo, que é em Medellín e em Puebla, que inclusive em Puebla Dom Adriano faz intervenções nesses documentos que estão sendo criados falando de teologia da libertação. Com toda essa questão da teologia de libertação, né, e você pensando também no contexto político que estava acontecendo aqui, né, que como a Mari já falou, a ditadura militar, a gente sempre tá falando dela, o contexto político dela, com o Adriano, quando ele vem pra cá, ele traz, né, essa história de luta, essa formação dele, né, de luta, essa questão social toda, e ele vai trazer ela, ele vai aplicar ela aqui em Nova Iguaçu. Com essa questão da teologia da libertação, que a gente já viu que o Dom Adriano ele tinha essa influência, toda essa história de luta que ele já vinha, ele trouxe, né, toda essa questão social também, que ele gostava de trazer, né, para a igreja. Quando ele veio a ser bispo em Nova Iguaçu, não foi diferente, entendeu? Ele trouxe também toda essa questão de luta e esse protagonismo, né, social para cá, para a diocese de Nova Iguaçu. Com isso, pensando no contexto da época, que era um contexto de ditadura militar, né? Sempre bom lembrar. E a parte interessante também é que você vê muito a questão da repressão da ditadura militar nos anos 60, né? Final de 68, por aí, quando você tem o AI-5. Aqui em Nova Iguaçu, geralmente, os anos 70, que fala muito da repressão pra cá. E exatamente nesse período, né? Que o Dom Adriano tá ali, né, sendo protagonista em questões sociais, tá ali à frente da Diocese de Nova Iguaçu, que você vai ter uma grande repressão também da ditadura. E aí, bom, né, a gente não vai dar muito certo, né, vamos ter alguns problemas em questão a esse protagonismo social do Dom Adriano e a repressão ditatorial que tinha aqui em Nova Iguaçu. É legal isso que a Gil tá falando, mas é importante a gente lembrar também que, por mais que a gente esteja fazendo esse episódio falando sobre o Dom Adriano, não dá pra gente centralizar toda essa luta que foi conquistada pela população de Nova Iguaçu e da Baixada Fluminense num contexto mais geral, só em torno da figura do Dom Adriano. É claro que a figura do Dom Adriano ela é importante para viabilizar muita coisa, mas muitas dessas lutas elas vêm inclusive de antes do próprio Dom Adriano, de antes da chegada dele na Diocese de Nova Iguaçu, mas o que não tira a importância dele como uma pessoa que viabilizou essas questões. Aí as pessoas podem pensar, tá, por que o Dom Adriano fez para você falar que ele viabilizou, que ele participou, né, dessas lutas, desses movimentos sociais? A verdade é que o grande papel do Dom Adriano, além da própria relação dele com essas pessoas, é que ele abriu o espaço da igreja para que muitas dessas discussões fossem realizadas. Por quê? Porque era muito complicado num período de ditadura você realizar qualquer tipo de movimento associativista, seja ele um sindicato, qualquer coisa, porque a chance de se bater em cima disso como uma questão, é comunismo, é tentativa de golpe, e essas células serem desmontadas, era muito grande. Então o que o Dom Adriano fez foi abrir a porta da igreja para que grupos discutissem questões que eram importantes para essa população. Ele vai abrir as portas para a Associação dos Amigos de Bairro, ele vai abrir as portas para as SEBs, ele vai abrir as portas para o que hoje é o CEP, aqui em Nova Iguaçu. Ele vai abrir as portas para a criação, né, para a manutenção de uma pastoral operária. Vai abrir para o clube de mães, para o sindicato das domésticas,
vai ter a criação da Comissão de Justiça e Paz, que vai ser uma grande referência para diversos setores da igreja, basicamente na América Latina toda, que vai ser trazida aqui pelo Dom Adriano em Nova Iguaçu. Então é muito importante a figura do Dom Adriano, entender essa figura, porque ele deu a cara a tapa ali para proteger essas pessoas que estavam lutando. Mas não é também você colocar todas essas lutas na conta dele e tirar as pessoas que construíram esses processos dessa centralidade histórica que elas possuem. Então é muito legal a gente lembrar o Dom Adriano, mas a gente colocar também qual foi o papel dele realmente dentro disso tudo. É claro que, de certa forma, se ele abriu esse espaço é porque ele concordava com o que estava sendo feito, né? Então aí muita gente pode colocar e tudo era questão de pensar contra a ditadura. Não era isso. Eram questões ligadas às necessidades das populações, mas que elas tinham dificuldades em reivindicar e de ter espaço para se organizar e reivindicar isso. Então é muito importante você conceber que esse espaço permitiu a luta dessas outras pessoas, né? E gerou uma série de pressões em cima dos governos locais para que determinadas coisas fossem alcançadas. Que o mais interessante de se pensar é isso. Não é só de que ele construiu junto com essas pessoas essa luta, mas que eles conseguiram pressionar esses governos e conseguiram uma série de questões que para eles eram importantes, que ajudaram no desenvolvimento da cidade, das populações, né? Tiveram várias ações ligadas também aos médicos sanitaristas dentro da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu em especial, que estão ligadas a essas ações da igreja. Então, assim, essa atuação do Dom Adriano, ela meio que perpassa por basicamente toda a atuação coletiva associativista dentro de Nova Iguaçu. Porque ele não comandava nenhuma delas, mas ele abriu o espaço, ele construiu junto com essas pessoas. Eu acho que isso que é o legal da gente pensar no Dom Adriano. A partir da fala do Felipe, é importante a gente pensar que esse movimento não é descolado, não é apenas em Nova Iguaçu essa questão de figuras importantes de dentro da Igreja Católica, como a gente falou, a partir da influência da Teologia da Libertação, do Concílio Vaticano II. A gente vai ter outros nomes importantes, por exemplo, o Dom Helder Câmara, o Dom Evaristo Arnes em São Paulo, que vai ser um cara que vai estar super ligado, por exemplo, à questão do novo sindicalismo. Aqui em Nova Iguaçu, voltando a falar do Dom Adriano, tem um episódio que é importante da gente pensar, até para também refletir que, apesar de tudo, ele era um bispo da Igreja Católica, então ele seguia os mandamentos da Igreja, os dogmas da Igreja. O Dom Adriano não era comunista, o Dom Adriano não era de esquerda. A Teologia da Libertação, ela não está ligada à esquerda. As pessoas de esquerda que se identificam com essa teologia, mas não necessariamente quem segue essa teologia tem a ver com alguma questão política, social do comunismo / socialismo. Então isso é importante da gente deixar posto também. Dom Adriano não era comunista, Dom Adriano era católico que seguia uma influência da Teologia da Libertação e também porque ele era franciscano. Então são narrativas diferentes. E, apesar de tudo, ele era bispo, então ele tinha uma figura de liderança. Um episódio importante, que é até um pouco depois desse contexto que a gente está falando, já é na década de 80, mas pra gente entender essa figura de liderança do Dom Adriano, pra gente não esquecer. Pra gente não esquecer que, apesar de tudo, ele era um bispo, acontece um episódio dele ter que afirmar a autoridade dele como bispo, porque dentro da própria diocese de Nova Iguaçu tinham religiosos que discordavam das posturas do Dom Adriano. E é o que a gente vai chamar, que a Adriana Serafim, no trabalho dela, vai chamar de Guerra do Riachão. Porque vai ter um padre, que o nome dele é Valdir Rois, que ele atuava nesse bairro que a gente chama de Riachão. Ele tinha uma paróquia lá, ele atuava numa paróquia lá. E ele simplesmente resolveu criar uma nova diocese. Ele falou, eu vou ser bispo dessa diocese, de uma diocese mais conservadora, porque ele simplesmente não concordava com as posturas do Dom Adriano. Então também tem esse episódio de afirmação, porque Dom Adriano vai precisar
chamar um movimento de pessoas dentro da igreja para apoiá-lo, para afirmar a autoridade dele como bispo, para dizer, não, eu sou o bispo da diocese de Nova Iguaçu e não é porque você discorda de mim que você vai criar um novo bispado. E que a Adriana vai chamar brilhantemente de Guerra do Riachão. Gente, leiam o trabalho da Adriana. Baixada Fluminense respira história. Nova Iguaçu, então, só Deus sabe. Bom, Dom Adriano, que foi conhecido pelo seu grande trabalho missionário, pelo seu grande trabalho social aqui em Nova Iguaçu e na Baixada Fluminense, acaba aparecendo na edição da Playboy de outubro de 1978. Mas peraí, como que um bispo franciscano que tinha um trabalho social vai aparecer na revista Playboy de outubro de 1978? Não faz sentido nenhum isso. Não sei por que algum redator da Playboy, quis falar sobre esse atentado que Dom Adriano sofreu naquela época. E a manchete da revista diz o seguinte: Dom Hipólito, a ira de Deus na terra da violência. Sequestrado e ameaçado de morte, Dom Adriano Hipólito, bispo de Nova Iguaçu, não se deixa intimidar. Abre aspas. Hoje em dia, ser um cristão significa correr riscos. Fecha aspas. Dom Adriano Hipólito, em pleno cargo bispal aqui em Nova Iguaçu, acaba sofrendo um atentado da ditadura militar e ele é sequestrado em sua diocese, ameaçado de morte, espancado e torturado e é largado nu numa estrada de Jacarepaguá pintado de vermelho. Acusado de ser comunista justamente por todo esse trabalho social que ele vinha fazendo aqui em Nova Iguaçu e que ele vinha ajudando muitas pessoas. Entretanto, esse terrível episódio que aconteceu com ele não o deixou abater, e mesmo sendo aconselhado por vários amigos e por até superiores a deixar a Baixada Fluminense, ele não deixa e ele decide resistir por aqui. Segundo as próprias palavras de Dom Adriano: eu não ia dar esse gosto aos meus sequestradores. O sequestro, não tenho dúvidas, foi organizado por militares da linha dura, mas o inquérito jamais apontou responsáveis. Fui encapuzado, algemado e levado num carro que passou por pelo menos 2 vezes pela vila militar. Tiraram minha roupa e, depois de me baterem, me pintaram com spray vermelho, sempre me acusando de ser comunista. Eu estava preparado para morrer, mas, como eles mesmos disseram, foi só uma lição. Isso Dom Adriano conta em uma entrevista ao jornal o Globo, publicada na edição de 13 de novembro de 1994. Mesmo depois disso tudo ter acontecido com ele, as ameaças que ele sofreu não pararam. Ele foi acusado pelos militares da linha dura como um dos bispos vermelhos, né? Que eram uma série de bispos, uma série de religiosos católicos que estavam sendo perseguidos pela ditadura militar naquela época. Ele foi categorizado como um desses bispos. E em 1977, acaba acontecendo um outro episódio, onde homens armados, até com uma metralhadora, acabaram invadindo o centro de formação de líderes da igreja, em Nova Iguaçu, que hoje guarda, aí quem tem curiosidade, o acervo do bispo Dom Adriano. E impediram a realização de um congresso sobre direitos humanos que estavam acontecendo lá naquela época. Em meio a várias ameaças de sequestro e disso tudo que estava acontecendo com Dom Adriano aqui na Baixada Fluminense, ainda foram registrados vários outros atentados. O carro do Dom Adriano, que era um Fusca na época, vai ser roubado. E vão explodir esse carro na frente da sede da CNBB aqui no Rio de Janeiro, como uma mensagem àqueles bispos que tinham uma ação pastoral ligada, por exemplo, que Dom Adriano fazia em Nova Iguaçu. Mas eu vejo que um dos atentados que mais marca a memória do povo aqui em Nova Iguaçu, aqui na Baixada, é o atentado que aconteceu em dezembro de 79, que foi a explosão do sacrário da Catedral de Nova Iguaçu. Para quem não sabe, sacrário é onde se guardam as hóstias que são consagradas, ou seja, que são abençoadas nas missas. E mais uma vez como um aviso daquilo que estava acontecendo. E foi um escândalo na época porque era véspera de Natal praticamente. Foi mais um aviso a Dom Adriano sobre aquelas ações que ele tinha em favor daquelas reivindicações, daquelas pessoas humildes, daquelas pessoas pobres. E isso significou muito porque para os católicos o sacrário guarda o corpo de Cristo.
Para quem é católico, acredita-se que quando é consagrado aquele pedaço de pão, ele vira o próprio Cristo. Então isso pra época foi horrível. Os pedaços do cálice estão lá até hoje expostos na Catedral de Santo Antônio, para sempre se lembrar que isso aconteceu, para que nunca mais se esqueça, apesar de que as pessoas insistem o tempo todo, principalmente aqui na Baixada Fluminense, de esquecer o que aconteceu. Isso aconteceu, não é mentira. Isso aconteceu, isso é recente, isso é de 79. Se você abrir jogar isso no Google, você vai ver. Isso é fato. Isso aconteceu. E tem pessoas, né, ligadas à igreja que dizem que ali Cristo foi crucificado de novo, porque nem essa figura foi respeitada em defesa de um regime que matava todo dia. Todos esses atentados, toda essa repressão, ela foi horrível, obviamente, mas ainda mais a figura do Dom Adriano. Só que a questão foi exatamente essa. Os atentados anteriores, eles eram direcionados à figura do Dom Adriano e aos movimentos sociais que ele ajudava, né? Não diria ajudava, mas que ele dava voz, né? Como o próprio Felipe falou, ele não criou aqueles movimentos sociais. Os atentados anteriores foram para isso, né? Direcionados a ele. Mas esse atentado, que já mexe com a questão do sacrário, que mexe com a igreja em si, já chega mais doído. Não que os outros não sejam, mas para quem é católico é mais doído, porque você está mexendo com a figura de Jesus Cristo, entendeu? Você está mexendo com toda aquela representação, né? É algo que é sagrado. Qualquer um que seja católico ou que tenha algum conhecido, algo, sabe o quanto é sagrado o altar da igreja, principalmente o sacrário. E quando você explode isso, quando você simplesmente faz essa violência, além de você estar fazendo um atentado àquela pessoa, né, no caso do Adriano, você está fazendo um atentado à figura de Jesus Cristo. Então, para ver até que ponto, né, chega a repressão, né? É muito comum você ver essas pessoas pregando, né, morais, bons costumes, a palavra de Cristo, mas não foi respeitado, né? Essa figura de Jesus Cristo não foi respeitada. E eu concordo muito com a Mari quando ela fala isso. Jesus Cristo foi crucificado mais uma vez ali. Porque, querendo ou não, as pessoas gostem ou não, a figura de Jesus é uma figura de resistência. E, mais uma vez, ali ela foi desrespeitada. E eu acho engraçado que em pleno 2020 choca. A Mangueira traz um Jesus negro da favela crucificado e choca as pessoas. Mas as pessoas esquecem de tudo que aconteceu. E assim, não adianta negar o que está escrito na palavra. Se você acredita nisso, é complicado, né? Complicado. Inclusive, quando vocês falam sobre a questão do atentado que teve, da bomba, né, que explode o sacrário na catedral, por conta desse atentado, né, na semana seguinte, as igrejas aqui na Diocese de Nova Iguaçu ficaram fechadas em protesto ao que tinha acontecido, e ocorreram manifestações onde a população participou de forma bastante ativa. Foram manifestações consideravelmente grandes e que incluía a participação dos movimentos sociais, né, aqueles aqui da Baixada, e que, né, de certa forma são esses que se relacionavam muito com o Dom Adriano. Então foi um acontecimento marcante historicamente aqui para Nova Iguaçu e para figuras de Dom Adriano. 18 anos depois desse sequestro, desse atentado que Dom Adriano sofreu, ele deu uma entrevista para o jornal do Correio da Lavoura. O entrevistador do Correio da Lavoura pergunta o seguinte: passados 18 anos sobre o seu sequestro, como o senhor hoje, com a perspectiva do tempo decorrido, considera esse ato de nítida inspiração terrorista que chegou a repercutir, mesmo fora do país? Dom Adriano, eu vou aqui dizer as palavras resumidamente dele, porque é bem grande, mas ele diz o seguinte: o sequestro só podia acontecer no contexto da ideologia da segurança nacional, que foi o suporte da Revolução. Relendo hoje artigos que a linha dura de então, tanto militares como civis, produziu, a gente não sabe o que mais lamentar: se é a mesquinhez da ideologia da segurança nacional ou se é a falta da cultura geral nos donos do poder.
Até que ponto os militares, os chefes, porque só estes dentro dos conceitos fundamentais do quartel, hierarquia e disciplina, tinham toda a responsabilidade? Até que ponto os chefes militares criaram a ideologia da segurança nacional ou foram envolvidos por essa criação nascida nos Estados Unidos a partir da obsessão anticomunista? A história o dirá. Quando tiver à disposição os documentos particulares e oficiais dessa fase penosa da vida nacional. Em 1993, o Dom Adriano ele acabou inaugurando o Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu. E em 94, após 28 anos à frente dessa diocese, ele deixou o cargo por ter completado 75 anos. Ele se aposentou da Diocese de Nova Iguaçu. Mesmo aposentado, e foi substituído pelo Dom Werner Siebenbrock na diocese, o Dom Adriano ele passou a ser bispo emérito de Nova Iguaçu e continua a sua luta em prol dos excluídos. Um mês antes de falecer, ele acabou participando de um seminário na Alemanha, onde ele falou sobre a evangelização e a exclusão social da Baixada Fluminense. Ele morreu vítima de infarto aos 78 anos, em agosto de 1996, no Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Nova Iguaçu. Sempre que eu vejo a figura do Dom Adriano, eu lembro de uma música que é muito importante pra mim. Pra quem não sabe, eu sou católica. Que é muito importante pra mim, que a minha avó, ela também atuou em movimentos sociais aqui na Baixada. E ela é atuante na igreja até hoje, minhas duas avós, inclusive. E uma música que ela sempre coloca nos folhetos, que o nome da música é Se Calarem a Voz dos Profetas. E tem um trecho da música que eu acho que descreve o que era o contexto da Baixada Fluminense. Que é um trecho assim: é Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar, com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. E agora, aquele momento que só escuta quem ficou com a gente até o final aqui no podcast. O momento das indicações do Menino Pedro, séries, filmes, livros, imagens, músicas, seriados, tudo pra você entender melhor o nosso tema de hoje. Vamos lá, galera, a gente tem muita recomendação hoje, então vamos prestar atenção, porque tem muita coisa e muita coisa boa, vocês não fazem noção. Primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é sobre o CEDIM, o Centro de Documentação em Imagem. É um centro de pesquisa que fica localizado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Polo de Nova Iguaçu, no IEM, Instituto Multidisciplinar. E lá você simplesmente vai achar tudo sobre Nova Iguaçu, ou quase tudo, porque tem muita coisa também no site do Gmult Baixada, que também é um site muito importante, mas daqui a pouco eu falo para você sobre ele. Enfim, lá no CEDIM você vai achar diversos artigos, diversos jornais digitalizados sobre vários períodos de Nova Iguaçu e muitas coisas importantes que aconteceram aqui na Baixada Fluminense. Um outro site também muito legal é o Gmult Baixada, que é organizado pela professora Lúcia Helena, que é a nossa professora de Baixada lá do Instituto Multidisciplinar. É um site também muito importante que tem tudo, como ela mesma diz, lá tem tudo, então tem tudo mesmo, tá? Então são dois sites muito importantes para vocês pesquisarem, para vocês irem acessar, se vocês quiserem conhecer mais sobre as pesquisas daqui da Baixada Fluminense. Inclusive, beijo para a Malu aí, que sempre escuta nossos episódios, nossos podcasts. E ela tá dando muito força pra gente. Também é uma pesquisadora sensacional. Agora sobre livros, vamos lá. Se você quer conhecer um pouco sobre a história da violência na Baixada Fluminense, nós temos Dos Barões ao Extermínio, de José Cláudio Souza Alves. É um livro simplesmente sensacional que serviu de uma base muito importante para esse podcast. Outro livro, De Iguaçu à Baixada Fluminense. Atenção, Iguaçu com 2 S's, tá? Porque era assim que era escrito na época. Histórias de um Território, de 2 organizadores sinistros e 2 pesquisadores incríveis. Álvaro Pereira Nascimento, que inclusive, olha aí, vou dar um spoiler para vocês, um dia estará aqui conosco no podcast, tá bom? E Nelson Rosa Bezerra, tá? São 2 organizadores e esse livro ele conta com uma série de artigos incríveis sobre Nova Iguaçu e sobre a Baixada Fluminense.
Outro livro que a gente tem como recomendação é um livro que infelizmente não tá mais para vender. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, parceiro. Essa versão que a gente usou é a versão que tá em posse de Mariana de Medeiros, tá? Então, esperem a segunda edição se vocês quiserem comprar, parceiro. Deu mole, deu mole. O nome do livro é o seguinte: A Baixada Fluminense e a Ditadura Militar, organizado por Jean Salles e Alexandre Fortes, que são 2 professores nossos. Movimentos sociais, repressão e poder local. A princípio é isso que eu tenho para indicar para vocês, mas a gente usou muita coisa para fazer esse podcast, mas eu acho que esses 3 livros, esses 2 blogs, esses 2 sites de pesquisadores são as coisas mais importantes que a gente usou. E esse foi o nosso novo quadro de Quem é essa história? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa nova perspectiva. Traremos mais pessoas super importantes e maravilhosas para esse quadro. Agradecer a vocês o apoio no nosso Instagram, nossos seguidores novos, um beijo pra vocês. Continuem nos seguindo, compartilhando o nosso trabalho. Nos sigam nas plataformas, galera, isso é muito importante pra gente. Onde der pra nos seguir, por exemplo, no Spotify, nos sigam. Quanto mais gente acompanhando o nosso trabalho, melhor. Se inscrevam no nosso YouTube, vai que um dia a gente dá as caras por lá. E é isso, galera, muito obrigada, um beijo pra vocês, porque aí é outra história.